Olá, para você que está me ouvindo. Nosso grupo tem como tema do trabalho a estimativa de emissões de gases da empresa Fibra, da fábrica localizada no município de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, no processo de fabricação de celulose pelo método Craft. A fábrica, inaugurada em março de 2009, é a unidade mais nova da Fibra, resultado do investimento de 1,5 bilhão de dólares. A unidade foi a primeira a produzir mais de 1 milhão de toneladas de celulose por ano, e atualmente produz cerca de 1,3 milhões de toneladas por ano. O projeto foi elaborado de acordo com os conceitos de ecodesign, sendo que a unidade gera toda a energia que consome. Essa energia é gerada em caldeiras, através da queima das cascas de eucalipto e do licor negro, ambos provenientes do processo industrial. O escoamento da celulose se dá via transporte ferroviário para o Porto de Santos, em São Paulo, dois terminais exclusivos movimentando quase 2 milhões de toneladas por ano. Agora vamos por etapas. Agora vamos falar sobre o processo de produção de celulose pelo método Craft. O método Craft é o mais utilizado mundialmente. Estima-se que 50% da produção mundial de celulose é proveniente desse método. Toras de eucaliptos de 3,6 metros chegam à fábrica através de caminhão. Elas são descascadas e as cascas são utilizadas para a geração de energia, como visto anteriormente. As toras então são lavadas, passadas por um detector de metais, trituradas em picadores e assim viram cavacos. Os cavacos seguem para cozimento, onde o objetivo principal é separar as fibras de celulose das impurezas, como a lignina. No vaso de impregnação, os cavacos entram em contato com o líquido de cozimento, chamado licor branco, que individualiza as fibras de celulose dissolvendo a lignina. Quando a madeira já está impregnada de licor branco, ela segue para o vaso de digestão, onde ocorre o cozimento de 3 a 4 horas da madeira com o licor branco, numa temperatura de 170 graus Celsius. Após o cozimento, no blow tank, uma espécie de tanque de estabilização, ocorre a separação da celulose do licor branco e da lignina. Essa separação ocorre devido à diferença de pressão entre o digestor e o blow tank, onde a pressão é menor, ocasionando a expansão da celulose. No processo de purificação, por meio de filtros de separação, a polpa de celulose é separada do licor negro e do material grosso, que volta para o cozimento. O licor negro é o produto de reação de solubilização da lignina. Logo veremos mais como se dá a recuperação do licor negro. A polpa de celulose segue então para a seção de branqueamento, realizada em torres, com a utilização de cloro, soda e hidróxido de cloro. Só após o branqueamento, a polpa é enviada para as máquinas de papel. E assim segue a produção. Dando continuidade ao que o Paulo já falou para vocês, agora iremos entrar na parte da recuperação do licor negro. Essa parte é muito interessante e mais à frente iremos falar o porquê dessa importância dela. Bom, a recuperação do licor negro torna-se necessária em unidades de grande porte devido ao material reutilizado no cozimento. Quando não há recuperação do licor negro, diminui muito a poluição do ar devido à não emissão de poeiras. Pois bem, a recuperação começa com a concentração do licor negro e, após a concentração, o licor negro é queimado na caldeira de recuperação. O calor gerado é utilizado na produção de vapor. O resíduo da queima é dissolvido em água, produzindo licor verde, que é então calcificado com a adição de cal viva, produzindo o licor branco, que segue para a clarificação, finalizando o ciclo da recuperação. Sendo assim, o licor branco pode voltar ao processo de produção pelo método Craft. Conforme trabalho divulgado na Convenção Anual da BCP em São Paulo por Hasegawa a respeito da poluição atmosférica proveniente do método Craft da produção da celulose, são emitidos metilcaptana, gás sulfídrico, dimetilsulfeto
que são responsáveis por malodores. Também são emitidos materiais particulados na forma de sulfato de sódio, carbonato de sódio, cal viva e carbonato de cálcio, que podem causar problemas respiratórios. A fábrica também emite CO2, CH4 e N2O. Entretanto, gases de efeito estufa não receberão atenção neste trabalho. Segundo a European Environment Agency, empresas de papel e celulose também emitem gases como trissódio fosfato, CO e SO2. Existem etapas no processo de produção da celulose pelo método Kraft que emitem gases na atmosfera, como as caldeiras que recebem os cavacos, os tanques de recuperação que recebem o licor negro, os evaporadores, os tanques de dissolução, os calcificadores, entre outros. No Brasil, foram publicadas duas resoluções para controle de gases emitidos por indústrias de papel e celulose. A primeira tabela se refere ao CONAMA 382 de 2007. A segunda tabela se refere ao CONAMA 436 de 2011. Os valores contidos nessas tabelas devem ser respeitados pelas empresas produtoras de papel e celulose. Repare que há uma diferença entre a tabela de 2007 com a tabela de 2011 quanto à cadeira de recuperação, que na tabela de 2011 foi dividida em duas partes diferentes. Na tela, temos um recorte de uma tabela do inventário de gases da empresa Fibria. Nela, do lado esquerdo, vemos as siglas JAC, TLS e ARA, que significam Jacareí, Três Lagoas e Aracruz, respectivamente. Como mencionado anteriormente, falaremos da fábrica localizada no município de Três Lagoas. Na tabela, vemos que são produzidas 1.275.779,9 toneladas de celulose nesta fábrica localizada no município de Três Lagoas. Para estimar a quantidade de gases produzido na produção de celulose pelo método Kraft da empresa Fibria, nós precisamos de duas coisas. A primeira é a quantidade de celulose seca produzida por eles, e a segunda são os fatores de correção para cada gás. A tabela abaixo pode ser encontrada em documento oficial da European Environment Agency. Alguns dos gases abaixo já são conhecidos, como o NO, o CO, o SO2, e outros não são conhecidos, como o NMVOC, que englobam substâncias já citadas anteriormente, como a metilcarptana, o gás sulfídrico, dimetilsulfeto, o TSP é o trissódio fosfato, e o PM10 e PM2,5 englobam moléculas como sulfato de sódio, carbonato de sódio, cal viva e carbonato de cálcio. Por fim, temos o BC, que é o Black Carbon, ou carbono negro. Conforme tabela do slide anterior, é possível calcular a quantidade de substâncias emitidas pela empresa. Como pode ser visto, os dados são apresentados em quilogramas da substância. Para calcular o volume de gás emitido para cada substância pela empresa na produção de celulose pelo processo Kraft, foi adotada a Lei de Avogadro, onde diz que 1 mol de gás ocupa nas CNTPs 22,4 litros. Sabemos que os gases emitidos não estão nas CNTPs. Entretanto, para fins de cálculo e facilidade, adotou-se tal padrão. Então, para o NO2, que possui massa molar de 46 gramas, fez-se o seguinte cálculo: 46 gramas ocupam 22,4 litros. Então, 1.275.779,9 kg ocupam X litros. Esse valor de 1 milhão e pouco está descrito no slide anterior. Encontrou-se, então, o volume de 621,25 litros ao ano. Da mesma forma, se procedeu para o cálculo do volume do CO e do SO2 gerado pela empresa, sendo que para o CO foi de 5.613,4 litros ao ano, e para o SO2 foi de 893 vezes 10 litros ao ano. Os NMVOCs englobam o metilcarptana, o ácido sulfídrico e o dimetilsulfeto, que possuem 48, 34 e 62 gramas de massa molar, respectivamente. Portanto, o somatório de 1 mol de cada um desses gases nos dá 144 gramas, ocupando 67,2 litros. Sabemos que esses gases na produção da celulose correspondem a 2,5 milhões de quilos. Logo, nos dá que o volume por ano é de 1.190,7 litros. Seguindo a lei de Avogadro, também foi possível encontrar o volume produzido por ano para o trissódio fosfato, o qual observa-se na tela.
O material particulado se mostrou um caso especial. Primeiro, pois tratam-se de partículas sólidas, logo ele não se enquadra na lei de Avogadro para este caso específico. Segundo, que não se sabe quais substâncias se encaixam como PM10 e quais se encaixam como PM2,5. Pois bem, as massas molares das substâncias que se enquadram como material particulado estão mostradas na tela. Utilizou-se então para o cálculo do volume das substâncias emitidas como material particulado a relação de densidade. As densidades das substâncias emitidas estão representadas na tela. Novamente, como não se sabe quais substâncias se encaixam como PM10 e quais se encaixam como PM2,5, nós fizemos uma relação com a densidade, ou seja, nós calculamos a densidade média e dissemos que tanto o PM10 quanto o PM2,5 possuem a mesma densidade. Obteve-se então a densidade média de 2.815 kg por metro cúbico. Conforme já mencionado anteriormente, foi citado a quantidade de PM10 e PM2,5 emitida ao ar pela empresa na sua produção anual de celulose. Tendo-se então esse valor e a densidade média, pôde-se calcular o volume de PM10 e o volume de PM2,5 emitido ao ano pela empresa. Como a emissão de carbono negro corresponde a 2,6% do PM2,5, temos então que a emissão de BC ao ano é de 7,07 metros cúbicos. Pois bem, o volume total de substâncias emitidas e encontrado foi de 8.500 vezes 10 na 6 litros ao ano. Pois bem, novamente temos na tela a tabela do CONAMA de 2011, que se compararmos com a de 2007, a de 2011 é um pouco mais restritiva. Seguindo, nós pegamos a quantidade de material particulado em massa emitida pela fábrica e a quantidade de volume total de substâncias emitidas pela fábrica. Calculamos o material particulado que deveria estar de acordo com a norma. Entretanto, ao que parece, o valor de material particulado está muito acima do pedido em resolução do CONAMA. Se somarmos a quantidade de material particulado que a empresa pode emitir, tanto na caldeira de recuperação quanto no forno de cal, obtemos o valor de 200. Ou seja, o valor obtido anteriormente, de 210.000, está 100.000 vezes acima do pedido pela norma. Esse valor, aparentemente absurdo, pode se dar ao fato de que nós não consideramos nos nossos cálculos equipamentos que possam remover substâncias dos gases emitidos, como por exemplo lavador de mangas ou filtro de gases. Seguindo, temos na tela agora o SO2 e o NO2. Novamente temos valores absurdos se compararmos com a norma. Mais uma vez, não foram considerados nos cálculos qualquer tipo de equipamento que remova substâncias dos gases eliminados. Esta é a parte em que levantamos possíveis erros que possamos ter cometido. Podemos ter errado no cálculo do fator de correção, que diz quanto de gás é produzido para cada tonelada de celulose. Podemos estar esquecendo de incluir nos cálculos equipamentos de retenção de substâncias. Podemos não ter encontrado o volume total de gases emitidos. E isso tudo gera não adequação à norma. Nós não poderíamos terminar esse vídeo sem antes mencionar alguns dos problemas relacionados à saúde que a emissão de poluentes da indústria de papel e celulose pode causar. Por exemplo, a inalação de material particulado pode causar morte prematura, problemas no coração e problemas no sistema respiratório. O SO2 pode provocar irritação e aumento na produção de muco, desconforto na respiração e o agravamento de problemas respiratórios e cardiovasculares. Como já mencionado anteriormente, no trabalho publicado por Hasegawa, a metilcarptana, o ácido sulfídrico e a dimetilsulfeto são responsáveis por malodores que podem ser sentidos até 20 km de distância da fonte emissora. Agora que estamos quase finalizando o vídeo, precisamos comentar alguns pontos. Primeiramente, sobre os dados obtidos. Nós não sabemos o quão confiáveis são os resultados obtidos através dos cálculos. Portanto, fica difícil utilizar nossos dados para comparar com legislações vigentes. Como pode ser observado na tabela do CONAMA a respeito de emissões de substâncias, elas estão discriminadas conforme etapas do processo de produção da celulose. Já os resultados que obtivemos dizem respeito à emissão total de substâncias.
Através dos cálculos, nós obtivemos a quantidade total de material particulado e gases emitidos no processo de produção da celulose pelo método Craft. Entretanto, o CONAMA separa ele por etapas. Portanto, seria muito mais prático se tivéssemos noção de quanto material particulado e gases são emitidos por cada etapa separadamente. Assim, ficaria muito mais fácil comparar os valores com a norma vigente. Os resultados mostram que as emissões são realizadas em grandes quantidades. E mesmo se fosse dividido em etapas, seria muito difícil que tais valores estivessem de acordo com a norma. Portanto, é muito provável que grande parte dessas emissões sejam retidas em filtros ou captores que coletem o material particulado e os gases emitidos durante as etapas de processo de celulose através do método Craft. Uma etapa muito importante no processo de produção da celulose é a recuperação do licor negro. Entretanto, esta etapa tem uma alta taxa de emissão de gases e materiais particulados na atmosfera. Embora o processo de recuperação do licor negro seja prejudicial à atmosfera, a não execução desse processo é prejudicial às águas, pois os poluentes que são emitidos para a atmosfera são despejados nos cursos d'água. Com esse trabalho, foi possível perceber a dificuldade que é ter o acesso à informação a respeito do quanto de gás, poluente ou material particulado uma empresa, através de seus processos industriais, emite na atmosfera. Por mais que existam algumas informações do quanto uma empresa produz de material particulado, gás, poluente e que ela emite na atmosfera, esses estudos ainda engatinham no Brasil. O acesso ainda é dificultoso e trabalhoso. Por fim, o papel das empresas deveria ser ter disponibilizado isso de forma de fácil acesso, seja ao público, seja a outras empresas, o quanto a sua empresa emite, de forma que possamos fiscalizar com mais facilidade as empresas e que possamos entender um pouco mais sobre o seu processo industrial e também sobre o seu processo de emissão de gases na atmosfera.